Rob Lute finalmente chega aos arredores da ilha Egghead. Vegapunk manda então seus clones se prepararem para a batalha e é a partir desse momento que nós entramos no clímax do arco, não antes de Bartolomeu Kuma usar de todas as suas forças para tentar proteger a sua filha. Estaríamos nós a um passo do grande encontro entre Luffy e Dragon. Galera, vamos falar hoje sobre o capítulo 1067 de One Piece, muita coisa para falar sobre a cachola do Vegapunk, muita coisa para falar sobre o evento que aconteceu 200 anos atrás, muito detalhe interessante, e também sobre a gente entrar no clímax desse arco com agora a aparição da CP0 e também as ações do Exército Revolucionário. Galera, fica até o final que tem muita, mas muita coisa legal, galera. Vai perder, se você não ficar, vai perder detalhe bom. E para isso eu te convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo, clicando no botão de inscreva-se aí embaixo e ativando o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana, comentando os capítulos do mangá e vídeos extras sobre o universo de One Piece. Bora lá que ó, esse aqui tá show de bola. Primeiro sobre a cabeça do Vegapunk, que foi o primeiro grande tópico desse capítulo, e eu já queria dizer que por mais que a gente não tenha a confirmação, não tenha tido a confirmação, pelo menos ainda, da forma do Luffy no seu Brain Man, que eu trouxe aqui alguns meses atrás, ainda assim a gente teve de fato um Brain Man em One Piece, que no caso se tornou o que veio a ser o Vegapunk. Então mesmo quando eu erro o meu alvo, o tiro acaba ainda acertando em alguém, e nesse caso foi no Vegapunk. Eu planejei essa frase, me senti bem esperto. Mas vamos lá, agora sério, a gente viu que o Vegapunk, ele cortou praticamente todo o seu cérebro, ou boa parte do seu cérebro, e no lugar da cabeça dele a gente vê uma tampa de maçã, que não só faz uma referência a Isaac Newton, né, por ter tido a maçã caindo na sua cabeça e ele ter tido os insights dele, né, a clássica imagem da maçã caindo na cabeça dele, sentado ali do lado da árvore, mas não só isso, é curioso como essa maçã, ela também pode muito bem fazer referência também ao famoso método Pomodoro, que é uma técnica que potencializa a concentração, né, você ficar 25 minutos concentrado, depois tira 5 minutos para descansar e vai repetindo esse processo, e isso, né, é atestado que você consegue melhorar a sua concentração ao longo prazo para você estudar, trabalhar e etc, né? No caso, normalmente a gente vê a representação desse método Pomodoro com a figura de um tomate, só que normalmente as imagens que a gente vê desse tomate, elas têm essa régua ali ao redor, na circunferência do tomate, que pode muito bem também ser uma forma de representar ali a tampa da maçã que a gente tem ali em cima, acima da cabeça do Vegapunk, né? Mais uma coisa ali para fortalecer, para referenciar toda a genialidade do Vegapunk, já que a gente está falando aqui de um método de memorização, e a gente descobre nesse capítulo por que ele é tão bom na sua memorização, porque o Vegapunk, sim, é um usuário de Akuma no Mi e ele comeu a fruta do cérebro, que permite memorizar conhecimento de forma ilimitada. Mas como consequência, o seu cérebro fica cada vez maior, pelo visto, indefinidamente, né? Ilimitadamente o cérebro dele continua a crescer conforme ele vai introduzindo mais conhecimento no seu cérebro, né? E isso tira, a grande pergunta que vem com isso é se isso tira o mérito do Vegapunk em ser o gênio que ele é. E vou dizer pra vocês que o Vegapunk, ele naturalmente poderia, o Oda ele poderia ter colocado o Vegapunk sendo um gênio por si só e a capacidade de memorização dele ser exclusivamente do próprio Vegapunk, né? Mas eu não acho que isso seja um grande problema. Seria um problema de verdade, ao meu ver, se fosse uma fruta do humano, né, e ele tivesse comido essa fruta do humano, ele sendo um humano, comendo a fruta do humano, e isso fizesse com que ele se tornasse de fato um gênio, né? Mas a fruta, ela mais ajuda na memorização do que na habilidade dele conseguir usar o conhecimento ao seu favor, né? E a gente vê essa linguinha dele todo o tempo pra fora, né, fazendo uma referência à imagem de Einstein, mas isso foi engraçado porque muita gente acabou cogitando a possibilidade do Vegapunk, o gênio Vegapunk, ter dado um traço na Big Mom e dele e dessa união magnífica ter saído o Perospero. Acho difícil, galera. Acho muito difícil, mas quem sabe, né? O Vegapunk entrou de cabeça e tudo na Big Mom. Que coisa horrível de se imaginar, né? Mas a parte engraçada desse pequeno diálogo no começo é a reação do Luffy, né? Perguntando, tá, mas
Pô, mas se você cortou o seu cérebro, isso quer dizer que agora você é um idiota? Essa é a principal pergunta que qualquer pessoa faria, e graças a Deus que a gente tem o Luffy para fazer esse tipo de pergunta que todo mundo faria e que todo mundo pensaria nessa ocasião, né? Eu também, cara, mas e aí, você continua inteligente depois de ter cortado o próprio cérebro? Mas agora vamos falar sobre a possibilidade, uma remota possibilidade da existência de uma raça de cabeças longas em One Piece. A gente conhece as famosas raças, né, dos braços longos, a famosa raça a tribo, na verdade, né, dos pernas longas. Então, será que existiria em One Piece uma tribo dos cabeças longas? No caso do Vegapunk, agora a gente tem a justificativa do porquê a cabeça dele era tão alongada, né? Então ele não se encaixaria nessa possibilidade, mas ainda assim eu queria discutir um pouco isso com vocês, porque a gente teve no arco de Wano o personagem que foi o Fukuro Kuju, que ele teve a sua cabeça, a gente viu que ele tinha uma cabeça extremamente alongada, e na sua imagem, na sua figura do flashback de Wano, a gente percebe que a sua cabeça, na verdade, foi crescendo conforme os anos foram passando, então, naturalmente, né, não cresceu pelo mesmo motivo da cabeça do Vegapunk. Inclusive, ele tem essa cabeça alongada também por fazer referência a um dos 7 deuses da sorte na mitologia japonesa, não só a cabeça alongada, mas também os lóbulos da orelha serem extremamente alongados. Outro personagem que a gente tem é o vice-almirante Strawberry, ele que foi de fato revelado ter uma cabeça alongada, e não apenas o cabelo dele sendo longo, na verdade aquela é de fato a cabeça dele ali, quando a gente vê, por exemplo, a imagem do cabelo todo dele sendo enfaixado, né? Na verdade a cabeça dele de fato estava sendo enfaixado, e o Oda ele confirmou isso pra gente em SBS. E não só esses dois, mas a gente tem um terceiro personagem, que é o aparente capitão dos piratas espaciais, que a gente viu na história de capa do Enel, que carrega uma Jolly Roger cabeçuda, né? Provavelmente por ele mesmo ter uma cabeça alongada por baixo do chapéu. E muita gente relacionou esses piratas espaciais, principalmente esse capitão dos piratas espaciais que teria uma cabeça alongada, com o próprio Vegapunk por 2 motivos. Primeiro, pela ilha Egghead ter toda essa temática meio futurista espacial, né? Então a gente tá falando de piratas espaciais, poderia ter uma correlação. E também por a gente ter visto o Clover, né? O professor Clover, que apesar de ser um arqueólogo, ele no passado viveu uma vida de pirata. Então será que o Vegapunk também teria vivido algo do tipo e também possa ter uma relação com os piratas espaciais que estariam explorando a Lua onde o Enel se encontra até então? Poderia ser uma possibilidade, né? Mas o fato da gente ter mais de um personagem com essa cabeça alongada é um negócio curioso. Existem algumas diferenças, como eu falei, o Fukurokuju, ele tinha uma cabeça aparentemente normal que foi crescendo conforme os anos. Já o Strawberry, desde sempre que a gente conhece o personagem, nos flashbacks, imagens dele mais novo como fuzileiro naval, ele já tinha uma cabeça extremamente alongada. E a gente teve o pirata espacial, né? Que também a gente não tem muito conhecimento dele, mas ele também tinha uma cabeça alongada. Então, será que tem alguma coisa a ver? Seguindo, a gente tem a descoberta de que o cérebro do Vegapunk fica no lugar chamado Punk Records. Inclusive o nome já diz tudo, né? Records, que são, bom, gravações, seriam as memórias, seria referente às memórias do Vegapunk que ficam localizados naquele lugar. E o fato de que ele consegue acessar todo o conhecimento dele através da maçã na sua cabeça, que tem de fato uma funcionalidade que serve como uma antena. E isso é importante a gente entender por quê. Porque agora a gente descobre que o cérebro do Vegapunk não foi dividido entre os 6 clones dele próprio. Então, por que de fato ele teria removido boa parte do próprio cérebro? Será que seria só porque o cérebro estava grande demais e isso estava atrapalhando ele conseguir até viver, estava tendo que carregar aquela cabeça enorme e ele decidiu ali cortar para ver se aliviava um pouco ali a dor de cabeça, quem sabe? Talvez isso até fosse um motivo banal, mas a gente teve de fato o motivo para isso. O Vegapunk, ele diz que sonha em tornar o seu conhecimento público, com diversas pessoas do mundo inteiro acessando o seu conhecimento através da Punk Records e as próprias pessoas podendo também compartilhar os seus conhecimentos. Ou seja, o que o Vegapunk ele quer criar é uma Wikipédia.
Olha só que louco, né? Nisso, o Jinbe, ele questiona algo interessante, né? Ele questiona algo importante, que é, se todo mundo compartilhar diferentes ideologias conflituosas, isso não seria um problema? E somado a isso, a Bonnie ainda confirma essa hipótese, esse questionamento do Jinbe, dizendo, né, o quão problemático isso seria, já que o seu próprio pai foi refém dessa ideia de ignorar sacrifícios em nome do progresso, tendo sido transformado em uma arma. A conversa prossegue e no que o Vegapunk e o Luffy conversam sobre a Guerra de Wano, o Vegapunk pergunta se por acaso ele não chegou a conhecer um dragão igual ao Kaido. E nisso é revelado pra gente o motivo do dragão do Momo ter sido considerado um fracasso pelo Vegapunk, e o único motivo foi pela sua cor ser rosa. O que é isso? O Vegapunk é machista? Não pode ter uma coloração rosa? Não pode ter um dragão rosa? Nada disso. Como o próprio Jinbe fala, né, dele ser perfeccionista, é importante lembrar que o nome da fruta do Kaido é Ryuryu no Mi modelo Azure Dragon, que traduzindo é dragão azul, ou seja, o próprio nome da fruta do Kaido já se refere à existência de um dragão azul. E se ele conseguiu construir, se ele conseguiu sintetizar um dragão rosa, significa que ele não conseguiu reproduzir de fato o que seria ipsis literis a fruta do Kaido, mas como a gente já desconfiava, o único erro de fato, a única falha da fruta do Momo foi a sua coloração, foi o fato dele ser um Pokémon Shiny. Seguindo a conversa, a gente entra na segunda parte desse capítulo, o segundo bloco desse capítulo, que foi sobre um incidente que aconteceu 200 anos atrás. Bora lá. O Vegapunk revela pra gente que aquele robô que eles encontraram, aquele robô gigante, além de ter sido construído cerca de 900 atrás, ele chegou a atacar a Terra Sagrada de Marijoa 200 anos atrás. É explicado pra gente que o seu objetivo era desconhecido e que ele ficou sem energia antes que pudesse causar qualquer acidente, né? É dito que certamente os cientistas da época, ou seja, de 200 anos atrás, ficaram abismados com tamanha tecnologia que mais parecia alienígena para eles. Prestem atenção nisso, né? Ninguém sabia dizer de onde ele tinha vindo e o que estava tentando fazer. Só que depois disso, o governo ordenou a sua destruição, mas os cientistas interviram ali e, com a sua curiosidade, decidiram esconder aquele robô naquela ilha de Egghead. Vamos lá que a gente tem três tópicos principais para a gente discutir. Primeiro, que o robô, ele não aparentou querer só destruir a Terra Sagrada de Marijoa. Ele ficou sem energia antes que ele pudesse causar algum acidente, é dito pra gente, mas foi dito pra gente também que eles não sabiam qual era o seu objetivo. Então, o que será que ele queria realmente? Será que ele estava lá numa missão? Será que ele foi até a Terra Sagrada de Marijoa não para atacar os Tenryubitos, os civis ali de forma geral, mas será que ele queria encontrar alguma pessoa? A gente vai voltar nesse tópico no final desse vídeo, mas pode ser que ele tivesse uma missão em específico e não só querer destruir a Terra Sagrada de forma tão aleatória. Segundo, é dito que essa tecnologia mais parecia uma tecnologia alienígena para os cientistas da época. Galera, mais uma vez a gente volta para a tecnologia lunar do antigo povo alado que deu origem às raças aladas que a gente conhece hoje em dia e que no passado foram capazes de construir mini pacifistas que eram chamados de automatas. Naquela época, eles já conseguiam construir mini robôs, então essa tecnologia muito provavelmente foi passada para o Reino Antigo. O Reino Antigo também teve acesso a essa tecnologia. Inclusive, como eu falei aqui várias vezes, o próprio Vegapunk muito provavelmente também teve acesso, já que essa tecnologia a gente sabe que caiu na sua terra natal. Olha só, então o Vegapunk, além de ter nascido um gênio, essa genialidade também foi potencializada por ele ter comido a fruta do cérebro e ele também ter tido acesso a uma gama de tecnologia muito avançada para que ele pudesse estudar também. Então, meu amigo, uniu o útil ao agradável, ao mais que perfeito para ele, para somar tudo isso que a gente conhece como o Vegapunk hoje em dia. Mas seguindo sobre o robô, é dito que esse evento ocorreu 200 anos atrás. Curiosamente, 200 anos atrás foi quando os tritões deixaram de ser considerados oficialmente um tipo de
peixe. E pela primeira vez a Ilha dos Tritões se tornou afiliada ao governo mundial. Isso quer dizer que quem sabe o motivo para os tritões eles terem sido configurados agora como de fato pessoas e terem começado a fazer parte do governo mundial, será que foi por eles terem, quem sabe, ajudado o governo mundial a tentar talvez deter esse robô? E assim eles conseguiram o mérito de fazerem parte agora, se tornarem afiliados do governo mundial? É uma possibilidade deles terem ajudado sim o governo naquela época. E outra coisa que também aconteceu 200 anos atrás, vocês lembram daquele galeão gigante que caiu lá de Skypiea no começo do arco e que foi onde inclusive o bando conseguiu o mapa da ilha de Skypiea? Pois é, o esqueleto que eles investigam que estava naquele navio pertencia a um homem que morreu cerca de 200 anos atrás pelo estudo que a Robin fez ali, né, da idade dos ossos daquele esqueleto. E ela diz ainda mais que o seu crânio tinha furos muito específicos que não pareciam ter sido de um dano feito ao seu cérebro, mas sim que eram furos feitos propositalmente, antigamente, para aliviar a pressão do cérebro em casos de tumor. Nesse caso, a gente não sabe se esse navio pirata teve alguma coisa a ver com tudo isso que aconteceu nesse incidente de 200 anos atrás, mas no mínimo, esse cara, um dos membros dessa tripulação, ter tido um tumor para aliviar, e eles, né, fizeram furos para aliviar a pressão no cérebro. E a gente tá falando nesse capítulo justamente do homem que tem o maior cérebro do mundo. Talvez não seja uma coincidência. Seguindo, do outro lado, a gente vê o Vegapunk número 1, o Shaka, explicando para o restante do bando que ele não conseguiu, olha só, teve algo que ele não conseguiu fazer ainda, que foi recriar a fonte de energia daquele robô, que no passado existia uma fonte de energia que supera qualquer coisa que se possa imaginar nos dias de hoje. Agora chegou o momento, galera. Agora chegou o momento da gente falar sério aqui. Primeiro, a gente viu que foi explicado pra gente nesse capítulo que o robozão gigante lá, ele ficou sem energia, o que, né, perde um pouco o hype quando eles estão falando aqui de uma fonte de energia extremamente poderosa. Tudo bem, foi uma fonte de energia que fez o robô conseguir durar até 200 anos atrás, mas o robô nem funciona mais. Mas enfim, mas vamos pro que interessa de fato aqui. Existe um anime muito curioso chamado de As Misteriosas Cidades de Ouro, que foi exibido no ano de 1982. O nome original desse anime, se a gente fosse traduzir literalmente, seria Estevan, o Filho do Sol. E só pelo título, seja adaptado, seja o título original, a gente já relaciona duas coisas dessa obra à obra de One Piece, que é o Estevan como o Filho do Sol, ao Nika, o Deus do Sol, e não só o nome adaptado das cidades de ouro, como também a cidade de ouro de Shandora. Mas esse é um anime, para quem quiser investigar um pouco mais depois, que certamente o Oda extraiu muita coisa dessa história para aproveitar no universo de One Piece. E com as informações que a gente vê desse capítulo, isso só se confirma ainda mais, porque nessa história, nesse pequeno anime que parece tão inocente, o grande tesouro desse anime se trata justamente de uma fonte de energia extremamente poderosa, que poderia muito bem também ter sido criada pelo Reino Antigo durante o Século Perdido. Será que isso se trataria do próprio tesouro One Piece? É uma fortíssima possibilidade, já que esse era o grande tesouro dentro desse anime. E, inclusive, também pode ser que isso faça referência à tal chama eterna que o Vegapunk capítulos atrás disse que gostaria que existisse, né? Poderia não ser exatamente só um punhado de fogo ali, mas se a gente tivesse, por exemplo, um poder que representasse, quem sabe, o Sol, faria muito sentido não só na sua aplicação prática e benéfica para o mundo de One Piece, mas também com toda a temática de amanhecer e a forma como isso antagoniza o poder da escuridão do Barba Negra. Talvez o amanhecer que a gente vai ver acontecer no mundo de One Piece não aconteça talvez diretamente pelo raiar do sol
diretamente, mas quem sabe pelo uso dessa fonte de energia que possa iluminar o mundo em meio à escuridão causada pelo Barba Negra. Agora, seguindo o capítulo, o Vegapunk diz que tem algo que ele quer dar para a Bonnie. Será que seria, quem sabe, o HD que contém a consciência original do seu pai? Eu acho que essa é a principal possibilidade, né? Desculpa. O Vegapunk também diz que acredita que o destino trouxe o Luffy até aquela ilha naquele dia, e ele vai explicar o motivo logo em seguida, né? Mas mais um personagem, olha só que curioso, detalhe interessante, mais um personagem se referindo a destino na obra de One Piece, o que é muito curioso, não precisa ficar pilhado, porque é uma forma muito romântica, vamos colocar assim, a forma como o destino é trabalhado em One Piece, porque muitas vezes o destino, quando é citado, é de uma forma muito particular de cada personagem, né? Como o Vegapunk dizendo aqui que ele acredita que o destino trouxe o Luffy até aquela ilha naquele dia para que ele fosse salvo. E vários personagens também citam o destino dessa forma muito pessoal. Eu acredito que o destino certamente, de uma forma muito particular. Mas enfim, o Vegapunk explica que, naturalmente, o destino trouxe o Luffy para aquela ilha para que o Luffy levasse ele embora daquela ilha. É isso que o Vegapunk pede para o Luffy, para que ele tire o Vegapunk da ilha. Isso porque ele sabe, meu amigo, que a vida dele está em jogo. E logo em seguida a gente vê a CP0 aparecendo na costa da ilha, dizendo que eles querem eliminar a Bonnie, já que ela já cumpriu com o seu propósito, apesar de várias vezes fugir das garras do governo. E a única coisa que eu posso pensar é que talvez ela tenha rejuvenescido uma porrada de gente, uma porrada de velharia dos Tenryubitos para que eles possam viver por mais tempo, né? Nisso, o Shaka manda dizer para a CP0 entregarem o Serafim do Kuma e meterem o pé, meu amigo. E nisso chegamos de fato ao clímax, ao aparente clímax do arco, mas não antes da gente ir até o reino de Kamabaka, onde o Kuma, de repente, começa a se mover e ele tenta começar a se mover e todos os cabos que estavam conectando ao corpo dele começam a se quebrar e ele cai no chão, depois ele se levanta e ele tenta correr, ele cai pela segunda vez. Que cena fortíssima, galera, eu senti demais o impacto ali do Kuma gigantesco começando a se mover para ir em direção a Bonnie e tentar salvar a sua filha. Nisso, o Lindbergh diz que eles estão tentando consertar o Kuma e que não era para ele se mover daquele jeito, e a Koala também diz que ele ainda não era ele mesmo, ou seja, que eles estavam realmente tentando reprogramar o Kuma para que ele pudesse voltar ao normal. A gente não sabe se os revolucionários eles conseguiriam fazer isso por conta própria, mas já que eles têm conexão com o Vegapunk, talvez o próprio Vegapunk já tivesse disponibilizado todo o aparato necessário para fazer com que o Kuma fosse reprogramado e assim ressurgisse ali como uma figura tendo a sua consciência própria. Mas a forma como os revolucionários eles falam aqui dá muito a entender que era um processo que eles de fato tinham certeza de que eles iam conseguir realizar, que seria fazer ele voltar à vida. Mas o curioso aqui é como o Kuma ele de fato corre para tentar proteger a sua filha, coisa que a gente não viu acontecer, por exemplo, quando a Bonnie ela estava correndo risco muito grande pelas mãos do Tite depois da guerra de Marineford e também com a chegada do Akainu. A gente não vê o Kuma ele se movendo dessa forma, obviamente pode ser que ele tenha tentado fazer isso e não tenha conseguido, mas supondo que ele não tenha feito isso, é curioso como o Kuma ele só de fato se moveu agora, nesse momento. Então será que foi parte da consciência dele agindo nesse momento, ou será que foi de fato algo programado para quando a filha dele estivesse em perigo nesse momento em específico, talvez que ele tenha de fato começado a se mover? Vamos ver qual das duas vai ser. Mas o principal ponto disso tudo que eu queria tocar aqui é que, lembra que eu falei que a gente ia voltar no incidente de 200 anos atrás agora no final? É sobre aquele robô que a gente vê agindo 200 anos atrás. Reparem como esse capítulo faz um paralelo com o passado e o presente. O evento que aconteceu 200 anos atrás com o evento que está acontecendo agora. O robô que foi criado durante o século perdido e o robô que foi criado durante os tempos atuais. E se a gente for seguir
com esse paralelo, a gente consegue chegar sim na possível conclusão de que se o Kuma ele começou a se mover numa missão de resgate para tentar salvar a filha dele, pode ser que no passado, 200 anos atrás, aquele robô também tenha se movido de forma programada para tentar salvar a vida de alguém. A gente só não sabe quem seria essa pessoa. E outra reflexão sobre o Vegapunk. Qual vai ser o destino do Vegapunk no final desse arco? Será que o corpo original do Vegapunk corre o risco de acabar sendo morto e o Vegapunk ele continue a sua vida através dos seus clones? Seria algo interessante até, né? O seu corpo original, o seu primeiro corpo ser morto e a gente vê o Vegapunk seguindo em vida através dos seus clones. Existe essa possibilidade, mas uma segunda possibilidade também é o seu cérebro ser roubado pelo governo mundial. Essa é uma fortíssima possibilidade, já que o cérebro dele não está dividido entre os seus 6 clones. Ele está num local específico e pode ser que o governo, sim, consiga roubar esse cérebro para ele. E uma última reflexão que é sobre a possibilidade de não só o Kuma ir até a ilha Egghead salvar a sua filha, mas todo o exército revolucionário presente ir até a ilha de fato e a gente ter finalmente o grande encontro do Luffy com seu pai, ocorrendo antes mesmo do reencontro do Luffy com o Shanks. Seria muito interessante se isso acontecesse, até porque o próprio exército revolucionário, ele se colocou ali à disposição do Kuma. Tipo, me diga, você vê o desespero ali neles querendo saber o que está acontecendo, porque eles estão juntos nessa. E eles precisam continuar juntos. Então sim, também é muito provável que o exército revolucionário vá todo junto até a ilha Egghead. E a gente veja eles atuando, se não ainda nesse arco, pelo menos aparecendo ao final desse arco. Beleza, galera? Muito legal, muita coisa pra gente refletir aqui. Review ficou longo como sempre, mas se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, eu te convido mais uma vez a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo no botão aí embaixo e aproveitando para ativar o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o mangá e o universo de One Piece. E aproveita para assistir agora o vídeo que eu lancei ontem sobre os casais finais que acontecerão ao final do mangá de One Piece, que com certeza ou tem uma altíssima probabilidade de se concretizarem.